Seguinte, deixa eu colocar aqui. Estou apresentando então para vocês o motor monofásico, né? Ele tem uma característica importante que é o capacitor, né? Que ele serve para fazer o arranque do motor, né? E dar o sentido de giro dele, tá? Então, se vocês tirar um motorzinho assim, igual esse aqui, você vai ver que tem essa saliência aqui em cima, né? Esse que vai ser o capacitor, tá? Eles podem ser ligados, pessoal, na rede monofásica, né? Onde você vai ter aqui 220 ou 127, né? Bifásica. 220 ou 127. Então, nesse caso aqui, 220 e 127, é quando a gente tem lá duas fases, né? E o neutro, uma fase e um neutro, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco lá, vocês vão entender. Então, os motores de indução monofásica são alternativa, né? Natural aos motores de indução trifásica. Em locais onde não dispomos de alimentação trifásica. Se você não tem as três fases, você possui só duas fases, né? No caso, ou uma fase, você pode ligar o motor monofásico. Então, não existe bifásico. O motor é monofásico, ele pode ser ligado em duas redes. Em 220, tá? Aqui, e 127. Você vai entender certinho como é que faz para fazer essa ligação. Apenas se justifica a sua utilização para baixas potências, de 1 a 2 kW, tá? Potências maiores, né? Pode utilizar os motores trifásicos. Então, a gente tem esse trifásico. Isso aqui não é capacitor, tá? Isso aqui são as ligações internas dos cabos ali que tem, né? Os bornes de ligação, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, primeiramente, né? No Paint aqui, ó, no Paint. Vamos fazer aqui um desenho das bobinas internamente do motor, tá? Falei, só vou reforçar um pouquinho mais aqui, a gente falado com isso sobre isso. Vou representar aqui as bobinas como se fossem três resistências. Está acostumado a trabalhar com resistência, né? Pode ser representado também assim, quer ver? Ó. As bobinas podem ser representadas assim também. Fica mais difícil fazer como se fosse resistência mesmo, tá? Como se fosse resistência. Só tem mais resistência, só deixar assim. Deixa eu só terminar aqui de fazer, né? O motor monofásico, então, ele vai ter uma característica diferente do motor trifásico em relação à bobina, tá? Ele vai ter aqui, ó, capacitorzinho. Vou pôr uma cor diferente aqui. Ele vai ter um capacitor. O símbolo do capacitor é esse aqui, tá? Lembro lá do símbolo do capacitor. O capacitor e uma chavinha, tá? Ficando grande o negócio. Uma chavinha, que é uma chave centrífuga. Oi, ficou grande aqui. Então, esse aqui é nosso motor monofásico, tá? Ficou grande aqui. Ele é menor. Ele, se for ver aqui, a identificação do motor monofásico é assim, ó. Tem o número 1 aqui. O número 2 está aqui. O número 3. Número 4. E aqui é o terminal 5 e esse aqui é o terminal 6, tá? Terminal 6. Então a gente tem aqui, ó, internamente, tá, pessoal? Isso aqui ele tem continuidade, tá? Isso aqui, ó, né? Ele tem um enrolamento internamente deles lá, tá? Aí ele tem a continuidade. Com essa numeração aqui, né? Que eu tô mostrando para vocês aqui. Ele vai ter aqui o enrolamento de campo dele lá internamente, né? Se for ver aqui vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse enrolamento.
Então, ele tem aqui várias bobinas, né, de enrolamento, são espiras, né, que são colocados, feito bobinas, né, que são internamente, aí eles são ligados em várias bobinas. Então, vai ter uma entrada e uma saída, tá? É esse aqui, ó, exemplo, tá? Ó, por exemplo, que eu tenho aqui o azul, ele vai entrar aqui, ó, vai fazer esses enrolamentos internamente dentro das ranhuras do motor e vai sair do outro lado, ó, tá vendo? Então, isso aqui sempre vai ter a continuidade. Então, esse que a gente está vendo aqui agora, isso aqui, ó, é um motor trifásico. Mas o motor monofásico funciona assim mesmo. Ele tem um número aqui, ele vai sair lá é outro número. Então, no caso 1 e o 2 do motor monofásico é a forma de você representar, tá? E o motor aqui, ó, a gente tem um capacitor. Esse capacitorzinho, para que serve ele, na verdade, né? Ele serve para dar a partida, né, e o sentido de giro do motor. Só que ele só funciona na partida, né? Depois que ele está funcionando, tá? O que vai acontecer com ele? Ele vai abrir essa chavinha e vai ficar só com as bobinas principais. Então, esse daqui é chamado de bobina, essa aqui de baixo. Auxiliar, tá? Bobina auxiliar. E essas duas aqui são bobinas principais. Vou colocar aqui do lado aqui. Embaixo. O P aqui não funciona mesmo, então. Bobinas. Opa, fugiu. Principais. Tem que aprender a entender isso, tá? Essas duas bobininhas aqui. Isso é no motor trifásico, né? Então essas duas aqui, ó, são bobinas principais, essas duas aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então essa bobina auxiliar, essa serve para fazer o motor partir, né? E dar o sentido de giro. A gente pode fazer assim também, ó. Só qualquer coisa aí, pode falar aí, né? Acho que vocês estão tudo vindo ainda. Vou fazer aqui a ligaçãozinha para ficar igual. Então, esse aqui é uma representação, tá, pessoal? Representação da bobina do motor internamente. Desenrolamento lá, só para entender, né? Aí, se você for fazer aqui, ó, por exemplo, continuidade, né? Teste de continuidade no multímetro, por exemplo, aí você teria que, pode ser em resistência aqui, ó, né? Mudar a resistência, aí você vai ver que dá continuidade entre 1 e o 4, e o 2 aqui nesse caso, do 1 e o 2, o 3 e 4 e o 5 e o 6 dá continuidade, tá? Então, isso aqui é a forma. Agora, ligar ele, como é que faz para ligar na rede? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma rede, ó, então eu vou ter aqui, ó, né, um neutro, né? Vou deixar assim, vamos colocar mais. Tem o neutro, aí eu vou ter aqui uma fase, né? Vou colocar duas fases aqui. Uma fase e mais uma fase. Né? No monofásico, no caso de bifásico, né? A gente vai ter aqui um neutro, uma fase e uma fase. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tiver lá, por exemplo, na minha rede lá, se eu ligar meu motor em fase neutro, né? Se eu medir aqui, ó, vou pegar meu multímetro aqui e fazer nossa ligação lá, ó. O meu ponto de prova aqui, ó, colocar aqui, ó, para medir, colocar aqui para medir, ó. Aí, ó. Aqui vai dar 127, tá? Vamos apagar essa medição nossa aqui. E nossa tecnologia aqui do Senai, ó. Então aqui vai ser 127 volts, tá, pessoal? Vai ter aqui 127. Então a gente está medindo aqui entre fase e neutro 127. Então o motor, esse motor vai ficar ligado como daí? Se tiver 127 volts e eu quiser ligar ele, eu não tiver a rede de baixo, a fase de baixo aqui, eu vou ter que
vir na plaquinha, né? A plaquinha está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou repetir várias vezes isso para você aprender bem, tá, pessoal? Olha, ó. 1, 3 e 5, tá? 3, 8 e 4. 127, tá? 127. Aí você vai fazer como se fosse ele paralelo. 1, 3 e 5, aqui, ó. Você pode ligar aqui, ó. Né? 1, 3 e 5, tá? Igual tá lá, ó. Vai ligar esse nesse. Vai ligar esse nesse. Então, a numeração, e esse aqui vai aonde daí? Vai numa fase. Aí, no caso ali, está falando linha 1, né? Se for ver na plaquinha aqui, eu tô falando, ó, linha 1 e linha 2. Mas 127, a linha 1 é uma fase, e a linha 2 é o neutro, tá? A gente pode vir aqui, ó. Professor, só uma Opa, dúvida. Sempre é essa a ordem? a numeração aqui do motor monofásico? Isso. Sempre. Aqui, ó, vai no neutro lá, entendeu? Então, vamos deixar esse negócio de neutro aqui. Então, o neutro vem aqui, ó, vai ligar no motor. Esse motor aqui, ele está ligado a 127. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí eu posso ligar ele na rede da tua casa lá, do normal, né? Que tem 127 volts. A gente pode ligar ali, tá? Então, 127. Só que daí é o seguinte, eu quero ligar ele em 220, esse mesmo motor. Eu posso? Né, esse mesmo motor eu posso. Dá uma olhada aqui, ó. Posso ligar esse mesmo motor aqui, ó, da placa, né? Eu posso ligar em 220. Então, como é que tem que fazer? Tem que mudar a forma de ligar ele, para ele ficar em série daí, entendeu? Porque ele está em paralelo, pode ver, ó. Não está em paralelo aqui, ó, a ligação dele, como se fosse aqueles resistências em paralelo, né? Que vocês aprenderam lá na eletricidade. Então, a gente pode vir aqui, ó, copiar aqui esse motor. Vou pegar essa parte aqui, ó. Aí eu quero ligar 220. No caso, a gente precisa de uma rede 220. Depois eu vou fazer ali, então. Então, da mesma forma, você vai ligar aqui daí, ó. Vou ver aqui na plaquinha, vou mostrar para vocês, ó. 1 e 5, ligar na linha 1, né? Vou fazer aqui, ó. Puxar aqui para cima. Vamos colocar aqui uma cor vermelha diferente. 1 e 5. Ligar na linha 1. Puxar aqui assim, ó. Então, linha 1 aqui, ó. No nosso caso aqui, ó, como é 220, ele tem que ser ligado em 220, tá vendo? Então, ele vai ficar ali 1 e 5. O 4 e os outros você vai unir ele, né? O 4 vai na... O 4 aqui, ó. Vai lá na outra fase, então agora 220 não vai ter outra fase, tá bom? Vou fazer assim só para ele... Aí, ó. E os outros aqui você vai fazer uma... interligar os terminais, tá? Interligar os terminais. Você percebe que ele está ligado em... As bobinas dele estão ligadas em série, tá? Então, ó. Se a gente tem aqui nesse caso 220, né? Entre fase e fase. Vou fazer uma conexãozinha aqui para ficar... Então ele está ligado ali em 220. Então nesse caso aqui, ó, vamos pôr aqui então, ó, 220 volts. Isso é motor monofásico, tá, pessoal? A gente está vendo que é monofásico. Deixa eu ver aqui, vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Ligação do motor monofásico. Beleza. Então tá aí ligado, motor monofásico. Os dois ligados. Então esse aqui vai ser ligado a 127 e esse vai ser ligado a 220, tá? Então perceba que a bobina do motor 127 vai passar por uma bobina só, ó. É a corrente. E aqui ele vai passar, como é a tensão maior, ele vai passar por dentro de uma bobina aqui, ó, e vai voltar aqui e vai para outra fase. Tá vendo? Sempre vai ser assim, ó. Entra nessa aqui e vai para cá. E aí essa bobina auxiliar,
Você percebe que ela só vai começar, né? Ela vai funcionar no começo, depois ela vai desligar a chave. É uma chave centrífuga, né? Isso aqui é uma chave, tá? Chave, né? Que ela vai abrir. E esse aqui é o capacitor, tá? Só para esse pessoal que não tá lembrado, né? Então, esse aqui é o nosso capacitorzinho, tá? Capacitor. Beleza, tá aí, ó. Chave capacitor, 220, motor ligado em... Esse motorzinho, então, o nosso motor monofásico, a gente já ligou aí, tá? Beleza, agora a gente pode... Eu ia mostrar para vocês também, já começando já, né? Pra vocês entenderem como é que funciona aí aquele programa, o software lá, né? Que dá para vocês fazerem circuitos de comando de potência lá, funcionamento de motores, tá? Vou mostrar aqui, ó. É o Cadicimo, tá? Cadicimo, tá? Eu vou passar para vocês, vai ter várias, tem até algumas partidas prontas já, né? Ele não é de instalar, tá, pessoal? Ele é só de executar. Aí a senha dele aqui, ó, a senha vai estar aqui também. Procura aqui que vai aparecer a senha aqui, ó. Senha do Cadicimo, tá vendo? Aí, ó, 4962. Tá? Vocês vão entrar aqui, ó. Aí vocês podem fazer ali as ligações, já começar também a fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, 4962, senha dele lá. Aí você pode fazer várias ligações. Aqui tem as simbologias, né? Em cima aqui, ó, de todos os equipamentos que a gente utiliza. Alimentação, ó, aterramento, né? Positivo e negativo. E aqui a gente tem resistores, fusíveis, né? Esses aqui são fusíveis. Aqui tem lugar que tem resistores. Disjuntores, né? Todos os juntores. Depois a gente vai entender como é que é cada um deles. Os motores estão aqui. É pequenininho aqui, mas é assim mesmo. Ponte retificadoras aqui, vários outros equipamentos, todas as simbologias. Aí depois naquela apostila tem, né, as simbologias dos equipamentos elétricos, mas depois a gente vai vendo aos pouquinhos aí. Ó, se eu for fazer então, só que o motor monofásico aqui, a gente não tem ele conforme eu estava explicando para vocês lá, tá? O motor monofásico, ele... Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui é o monofásico. Dá para fazer aquela ligaçãozinha que a gente fez lá no caso, né? O motor, esse aqui é o trifásico. Porque tem o 3 ali, né? Esse aqui é o trifásico. Vou apagar aqui. Dá um ESC, paga, paga. Acho que o monofásico só tem assim, ó. Não, é trifásico também. Tentando achar o motor monofásico aqui. Esse aqui é monofásico, só que ele tá ligado, ele já tá pronta a ligação dele, né? Vendo aqui, ó, já tá pronta ali a parte de ligar na rede. Aí, né, vou deixar aqui grande aqui para vocês entenderem. Ele tem aqui, ó, liga na... Eu vou passar já para vocês, pessoal, aqui no chat, tá? O link para vocês baixarem isso aqui, se vocês quiserem ir utilizando já, você pode utilizar. Deixa eu entrar aqui no meu Google Drive aqui. Vou anúncio. Vou passar para vocês aí, para vocês já, se quiserem, né, ficar... Ver aqui, ó. Cadicimo. É esse que eu estou usando. Se vocês quiserem já ir fazendo com ele aí, então, vou gerar um link aqui compartilhável. Qualquer pessoa... Professor, Tá. Oi. você vai passar um trabalho para fazer no Cadicimo? Por enquanto, não. Hoje eu vou passar até uma listinha de umas perguntinhas, né? Vou passar mais tarde. Eu só vou passar o cadinho para vocês já ir, por curiosidade, o pessoal quer ver já, tá? Tá ali, ó. Opa, não é isso. Vou voltar lá no negócio. Colei uma coisa errada. Aqui, ó, peraí. Gerar link. Copiar link. Aí sim, hein? Não precisa. Vou deixar ele a bobininha ali. Ó, Ctrl V. Mandar aqui, ó.
Cá de cima é isso aí. Não, não vou passar trabalho hoje, tá? Mas é que se vocês quiserem já ir fazendo o que eu estou fazendo aqui, já pode fazer, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui uma ligação aqui, ó. No caso, se a gente tiver aqui, por exemplo, disjuntor, né? Vamos colocar o disjuntor trifásico aqui, ó. Pode virar ele aqui, ó. Disjuntor trifásico aqui. E você pode pôr alimentação aqui, ó. Mesma coisa que fosse alimentação lá. Fase neutro, né? Vamos virar ele aqui também, ele fica aqui do lado, ó. O neutro não precisa, não faz no disjuntor, tá? O neutro ele não é. Aí eu vou fazer a ligaçãozinha aqui, ó. Liguei aqui, vou fazer cores diferentes. Liguei aqui, liguei aqui. Aí o neutro, ele vai direto ali. Igualzinho tá lá naquele desenho que eu tava fazendo para vocês. Só para ligar o motor aqui, para fazer funcionar ele aqui. Olha. Aqui. Aqui. Isso aqui, ó. Então tem um disjuntor termomagnético, tá, pessoal? É um disjuntor de rede e tal, de ligação de fase, neutras, fase, né? Ligação de fase. E não é disjuntor motor, aqui não estou colocando proteções de motor ainda, é só uma explicação básica para você ver como é que liga. Então, se a gente quisesse ligar esse motor aqui, ó, em 127, né, eu teria que ligar ele no neutro aqui, ó, numa fase, né, e no neutro, tá? Motor monofásico, uma fase no neutro. Então, ele estaria ligado aqui em 127. No caso, se a gente tivesse rede, pessoal, eu esqueci de pôr aterramento aqui. Por aterramento, uma proteção aqui, ó. Vou virar aqui. Geralmente, em toda instalação elétrica tem aterramento, né? Então, tem que ter aterramento. Os motores, aqui nesse caso, alguns motores têm aterramento, então precisa ser feito aí a conexão do terra. Vou tirar aquele fiozinho que ficou ali, ó. Senão não dá certo a ligação dele. Então, esse aqui é o motor monofásico. Ele está ligado aqui numa rede de 127, tá? Se caso, né, a minha tensão aqui, ó, entre fase e fase, isso que você tem que entender, tá, pessoal? Aqui, ó. A minha tensão aqui, 220 volts, entre fase e fase. Então, eu tenho aqui, ó. Entre fase e fase, se eu ligar o multímetro medir, vai ser 220. Aqui vai ser 127. São 127 volts. Caso que a gente está vendo aqui, ó. Que é na nossa rede aí que sai lá da Copel, né? Do transformador da Copel, daqui em Curitiba, né? Porque tem lugares aí, Santa Catarina, por exemplo, que a tensão entre fase e neutro é 220. É diferente um pouquinho. Igual na indústria, depois eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Aí, se esse motor for ligar a 127, né? Ele vai ligar assim, ó. Tá vendo? Então, liga a 127. Só que aqui, nesse caso, pessoal, desse cadicimo, a tensão aqui é para industrial. Então, no caso, se você for ligar aqui o motor, vamos ligar ele em 220 agora. Então, né? Se for ligar em 220, aqui esse motor é ligado a 127, né? Se eu pôr aqui, ó, vou 127 volts. Então, ele está ligado a 127. Eu vou pôr aqui para vocês não confundirem, tá? O volts é a letra maiúscula, tá, pessoal? Aqui, ó, ele está ligado a 127. Agora, se eu ligar ele em 220, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse aqui do neutro, né? E ligar numa fase. Ligar numa fase. Na outra fase. Qualquer uma fase, né? A gente tem aqui, eu tô mostrando para vocês um lugar onde eu tenho trifásico, mas eu podia não ter as três fases, podia ser só igual eu mostrei ele aqui, ó, que só tem duas fases e mais um neutro, tá? Aí nesse caso aqui, né, a ligação teria que ser, ver se ele vai, ó, aqui, quanto que tá, eu deixei no neutro ali, vamos tirar do neutro, desculpe. Deixei no neutro. Aqui a ligação aqui, ó, 220, tá? Pode ser qualquer fase aqui, ó.
né? Qualquer fase está ligado em 220 daí. Só que aqui, ó, como esse para a rede, para esse programa aqui, a rede aqui não é 127, é 220, tá? Por isso que ele não ligou aqui. Mas não tem problema, só para representar para vocês aqui como é que vai ligar. Esse aqui é o símbolo do motor mesmo, tá, pessoal? O símbolo do motor é monofásico. Porém, que tem uma fase aí, tá vendo? É assim que vai ligar. Por na prática, pessoal, na prática lá, você vai ver que ele vai ter lá os 6 fios, né? E você vai ter que fazer a ligação dele dessa forma aqui, tá vendo? Na prática é assim. Você tem que pegar lá 1, 3 e 5 ligar para ligar 127 e 2, 4, 6 para ligar 220, tá? Que é um motor monofásico. E ele tem aqui também outras proteções, tá? Ele pode ter aqui fusível, né? Tem partidas que tem fusível, tem partidas que tem relé térmico de proteção, tem proteção de disjuntor local aqui, que é só para motor mesmo, depois vai ver certinho. Hoje é só para vocês entenderem que é a parte de ligação, tá? Não é só assim que faz. Mas como eu passei para vocês aí o programinha, você já pode ir já brincando aí para ver. Ah, você vai ligar. Acho que já liguei para vocês já uma lâmpada já, né? Vamos deixar aqui em monofásico mesmo. Eu vou tirar esse coisinha. Vamos ligar ele monofásico mesmo aqui só para ser de 27, tá? Então, esse é o nosso motor. Agora ele não quis funcionar mais. Vai ter que ser igual ele está mostrando lá. Esse na linha 1 e outro na linha 2. O cara de cima é assim, tá, pessoal? Tem umas coisinhas que tem que ligar, religar e tentar fazer de novo. Mas tem que fazer. Vamos usar muito ele, tá? Usar bastante esse cara de cima. Viu? Ele já é chatinho. Ligou ao contrário, já não funcionou. Agora é o seguinte, uma coisa importante, tá? Para você inverter o sentido de rotação desse motor aqui, ó, você tem que trocar aqui o 5, né? Vai lá embaixo, daí, e o 6 vai aqui embaixo. Ele troca, substitui aqui, ele muda o sentido de rotação. Aqui mesma coisa, ó, o 6 e o 5, né? Até sumiu a letra aqui na hora de fazer a... Então esse aqui é o 5. Esse aqui é o 5. Se você quiser mudar esse sentido de rotação, você tem que trocar o 5 pelo 6. Só isso, tá? Fazer isso. A gente vai ter que trocar. Aqui é o 5, aqui vai ficar o 5 e lá em cima vai ficar o 6, tá? Pode mudar para trocar o sentido de rotação do motor monofásico, que é esse motorzinho que a gente está vendo aqui. Aí, beleza. Então, vamos ver aqui então o trifásico agora. Pessoal, igualzinho as placas, a placa do motor tem todas as informações também que o motor trifásico também tem, ó, velocidade do motor, potência, né? Todas as informações que a gente viu na aula passada lá tem aqui, tá? Aí tem as... Normalmente, pessoal, a gente não vai... Difícil, em caso da indústria aí, é possível que você pegue lá, por exemplo, motor sem identificação, tá? Número 1, número 3, número 5, aqui não vai ter o número lá. Você que vai ter que ver, né? Fazendo aqui o teste de continuidade aqui e tal, né? Aqui eu medi aqui entre fase e neutro, deu 127. Se eu medir entre fase e fase, aqui, ó, acabei não falando para vocês, né? Se eu tirar esse daqui, quer ver, ó? Eu tenho que apagar com esse negócio aqui. Se eu tirar daqui, ó, né, e ligar numa outra fase ali, ó, vou pegar aqui, ó, aqui é fase e fase agora, tá vendo? Vou colocar preto. Fase e fase. Pode ser ao contrário, tudo faz aqui, né? No caso das fases. Aqui a gente não vai ter 220 daí, né? A gente vai ter aqui. Aqui não vai ter 127, aqui vai ter 220 daí, tá? 220 volts. Beleza? Então, só para vocês entenderem aqui, quando você vai usar multímetro na escala de tensão alternada, né? Tá vendo a tensão alternada? Por que tensão alternada? Nós estamos trabalhando com tensão alternada aqui, né? Aqui a gente se lembra que a gente tem aqui um neutro.
neutro. E aqui fase 1 e fase 2, né, que a gente chama lá de R, né? Fase R e fase S, tá? Pra vocês saberem aqui, então 220 tem fases. Também pode ser chamado aqui de F fase 1, né? Fase 1 ou fase 2. Aparece mais uma fase que seria a fase 3. Ou linha 1, né? Igual tá no desenho do motor. Linha 1 e linha 2, tá? Só para vocês saberem aí, aparece a linha 1, linha 2, seria fase 1, fase 2. No caso, linha 1 podia ser o neutro também, né? Aqui que ele está representando aqui a linha 1 no monofásico como neutro, né? Aqui, ó. Como é de CD27, linha 1. Então vamos aqui para o motor trifásico. O motor trifásico é diferente, né? Agora, porque ele não tem o capacitor do lado. Então ele tem as 3 bobinas e ele não tem o capacitor. O motor de indução trifásico é o tipo mais usado, tanto na indústria quanto no ambiente doméstico, né? Porque a maioria dos sistemas atuais de distribuição de energia elétrica são trifásicos de corrente alternada. O motor de indução, esse motor de indução é aquele motor assíncrono que a gente viu, né? Apresenta vantagens em relação ao monofásico, como arranque mais fácil, menor ruído e custo mais baixo para potências superiores a 2 kW. O tamanho dele, né, também para pela mesma potência, ele é menor, tá? Então esse aqui é um motor maior, não precisa ser maior para ter a mesma potência. Nos sistemas trifásicos, as tensões padronizadas no Brasil são 220, 380, 440, 660. Então, tem tensões assim na indústria, vai ter tensões diferentes daquela que a gente está vendo, tá? Então, para ligar o motor desse aqui, eu tenho que ter, no mínimo, tem que ter 3 fases. Não posso ter 2 fases para medir, para ligar ele. Os motores trifásicos são ligados a 3 fases, com ou sem neutro. Tem casos que tem ligação de neutro também, tá? E o motor trifásico é esse aqui, né? Que a gente está vendo ali, ó. Então, para ligar o motor, vai ter que ter, nesse caso aqui, isso é um motor de 6 terminais. Ó, um e 6, 2 e 4, 3 e 5, para ligar ele na rede, tá? Depois vai ver certinho como é que liga cada um deles, cada forma. E a mesma coisa, o motor aqui enrola, né? A única diferença é que aquele motor lá que tem o capacitor, que ele é ligado em série com uma das bobinas, e aquela chavinha. Esse aqui não precisa de capacitor, porque ele tem a defasagem das 3 fases. E possibilita que ele dê o arranque, né? Num sentido, tá? Pois vai ver. Então, essa plaquinha, tá, pessoal? Aqui, ó. Já vai ter a ligaçãozinha de como que se pode ligar ele em 220 e 380. É igual ao monofásico? Não, né? Não é igual. Vamos aproveitar aqui essa instalação elétrica aqui, vamos fazer a ligação aqui de volta. Fica melhor começar de novo. Vamos apagar tudo esse negócio aqui. Deixar só motivo. Olha só, a gente tem aqui, ó, a mesma forma a gente vai ter as bobinas do motor trifásico. Vamos copiar ele aqui por cima rápido. E da mesma forma aqui a gente vai ter as 3 bobinas, tá? E vai ser ligado aqui. Como é que é a numeração dele também, né, pessoal? É diferente um pouquinho, tá? Vamos só terminar aqui o nosso desenho. Eu gosto do Paint aqui porque ele tem faz várias coisas aqui com ele. Vocês estão usando o AutoCAD lá, né? Mas aqui acho que é mais rápido. Esse aqui, ó. Então aqui, igual a gente falou lá, internamente ele tem as bobinas, tá? Eu posso representar ele só dessa forma ou só assim, só com esse símbolo de resistência aqui, tá vendo? Não precisa ter essa parte de fora. Eu só coloquei aqui porque deixa eu só copiar aqui, ó. Não precisar. Tá aí, o motor trifásico.
Como é que é a numeração dele? A numeração é assim, ó. Então vai ter 1 aqui, vai ter o 2, aqui vai ser o 3, agora é assim, ó. 3, aqui vai ser o 4, e aqui vai ser o 5, e aqui vai ser o 6, tá? A continuidade dele, tá? A continuidade da bobina é do 1 ao 4. Então, se você pôr um multímetro para medir aquele teste em escala de resistência aqui, ó, né, no caso da resistência, em ohms, tá? Ele vai dar continuidade entre 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6, tá? Ele dá continuidade, porque as bobinas internamente são interligadas, como eu tinha mostrado aqui nesse desenho aqui, ó. Ele vem aqui e sai aqui, ó, né? Então, se você ver a continuidade, ele vai vir aqui. Depois a gente vai ver certinho, identificação dos terminais, uma outra aula, aí a gente vai fazer isso aí, tá? Para você ligar ele na rede 220, tá? É de uma forma. Se ligar em 380 é outra forma. Então, aqui já é para onde você vai ter redes 380 e 220, tá? Que caso que é esse aqui? Na indústria, né, pessoal? Na indústria lá vai ter a rede. Vai ter neutro? Também tem o neutro lá, né? Vai ter o neutro. Vai ter lá as fases, né? Que a gente estava fazendo aqui, 3 fases. Agora vai ter 3 fases. Lá na indústria. Aí eu vou ter também uma outra fase. Vou pegar o amarelo aqui. Mas olha só. Nesse caso aqui, eu estou falando da indústria, tá? Mas eu posso ter também 220 na nossa casa. Então eu posso ligar esse motor no 220 também. Numa rede que é monofásica lá, né? Eu posso ligar também. Aí eu tenho que ligar dessa forma. Depois a gente vai ver isso certinho, tá? Quando eu for mostrar para vocês aqui. Então, olha só, 1 e 4. Para ligar ele se a gente for ligar ele em fase neutro, nesse caso aqui, pessoal, a gente está falando da indústria, aqui vai ser 220, tá? Com amarelo. 220 volts entre fase e neutro. Aonde que é isso? Né? Na indústria. E aqui entre fase e fase vai ser 380 lá, tá? 380. Tá vendo? Então, se eu quero ligar ele na rede industrial em 220, né? Como está aqui, ó, na placa, eu tenho que fazer o quê? Pegar 1 e 6, ligar na linha 1, 2 e 4, ligar na linha 2, e 3 e 5, ligar na linha 3. Então tem que fazer isso, ó. Tem que pegar aqui o número 1 e 6 e interligar eles, tá? Puxar aqui um fio lá, ou aqui, claro, a gente tá trabalhando assim, mas os fios não estão soltos lá na frente. Você pode interligar eles. Você vai ter que ligar ele, tirar, né, a capa dele lá do fio e fazer uma emenda, né, e ligar, né? Um borne lá também pode ser, né? Ligar na rede. Uma das redes. A gente vai ligar aqui em 220, tá? Ele vai ser primeiro numa fase, né? Aqui, ó, uma fase. E na outra fase. E na outra fase. Então é trifásico, né, pessoal, agora, né? Então, se nesse caso aqui, ó, for 380, né, eu vou ter, se for 380 entre fase e fase, eu não posso ligar ele dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É 220. Então, eu tenho que ligar em 380. Como é que é 380? Deixa eu voltar aqui, que estava ligando ele em 220. Vou apagar aqui, ó. Esse aqui é quando a rede vai ser 220, tá? Para ligar 380 tem que fazer assim, ó. Se for 380 entre fase e fase, tem que interligar eles aqui embaixo. Conectar os condutores aqui, ó. Assim, desse jeito, tá? Ele tá ligado aqui em rede 380. Porque olha só na placa do motor aqui, ó. Se for 380, entre fase e fase, eu tenho que ligar ele dessa forma. 4, 6 e 5 ali, né, interligar eles e ligar a linha 1, linha 2 e linha 3. Então aqui é 380. Nesse caso,
a gente está ligando 380 volts, tá, pessoal? Se você medir aqui com o multímetro, ó, entre fase e fase, nesse caso aqui, ó, pode ser assim também, né? Se ligar aqui, medir aqui entre fase e fase, ó, que vai ser 380, tá? Vou colocar um... Ó, ficou legal. Então aqui vai ser 380. Então a rede lá, eu só posso ligar ela em estrela, no caso aqui está em estrela, né? Até fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui é só você olhar a placa, tá? Vai ter que olhar a plaquinha dele, vai ter sempre, todo motor vai ter uma placa. Você tem que olhar como é que liga, ó. Se a tensão é 380 entre fase e fase, você tem que ligar dessa forma aqui, ó, estrela. Estrela. Vou voltar lá. Aqui tá escrito tem estrela, tá? Vou colocar aqui, ó. Essa ligação aqui é 380 volts. 380. Beleza. Agora, se a minha tensão entre fase e fase for 220, tá? Essa aqui até vou puxar para cá, ó. Fazer uma outra ligaçãozinha aqui. Então, ó, digamos que isso aqui ó. Isso aqui. Vou apagar isso aqui. Não, eu vou deixar isso aqui. Vou até apagar o negócio do multímetro aqui, então. Para não confundir. Então, 380 entre fase e fase, e 220 entre fase e neutro. Se na minha rede for... Vamos pôr aqui, ó. Continuar aqui, ó. Fazer outra rede aqui. Fazer outra rede. Ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. É a emenda que ficou mal feita aqui. Vamos fazer aqui uma outra rede. Essa rede aqui, tá, pessoal? O que ela é agora? Ela é uma rede... Uma rede, por exemplo, pode ser lá na nossa casa, né? Pode ser na residência, na Copel, tá? Que aqui vai ser o quê? Aqui entre fases? 127, tá? 127 volts. Vou colocar aqui, preto mesmo. E entre fase e fase, qualquer uma das fases aqui, ó, vai ser 220, tá? Se a minha rede for dessa forma aqui, ó, não dessa forma aqui, como é que eu tenho que ligar o motor? Aí você tem que olhar aqui o motor, ó. Aí ele tem que ser assim, ó. Aí tem que fazer igual eu estava fazendo no começo lá. Então vamos pegar as bobinas aqui e vamos copiar aqui, ó. Aqui nosso motor vai ser ligado em triângulo, tá? Ó, tem um triângulo aqui. Ah, só que eu não queria esse triângulo. Vou apagar ele. Vou fazer um triângulo aqui. Triângulo assim, ó. Tá aí o triângulo. A forma de ligar em triângulo, tá, pessoal? Né? Ele representa o triângulo. Aí nesse caso aqui, ó, a tensão entre fase e fase, tá? Triângulo. Vai ter que ser 220 volts, tá? Então, eu vou colocar aqui só para vocês saberem aqui, ó. Fase, fase, tá? 220. Aqui no caso também, fase, fase. 380, tá vendo? Entre fase e fase 220, entre fase e fase 380. Porque não é tensão entre fase e neutro, né? Tensão entre fase e fase. Como assim entre fase e fase, né? É igual eu falei, se você medir aqui com o multímetro, ó. Vai, pega, coloca o multímetro lá para medir. Aí você chega aqui e coloca entre uma fase. Nessa fase aqui. Pode ser na outra também, aqui daí, ó. Tá vendo? Pode ser nessa aqui, ó.
Aí eu vou medir aqui, e no meu multímetro vai indicar 220 aqui, ó. Fase, fase. Aí eu tenho que ligar meu motor dessa forma aqui, ó. Então vamos ligar o motor aqui agora. Vai ser o que lá? Pode olhar lá. Você vai pegar o número 1, vai ligar, interligar ele, né? Fazer uma ligação, número 1 aqui, ó. Vai ligar no 1 e 6. 1 e 6. 2 e 4. E 3 e 5. Tá? Agora a ligação minha aqui. Triângulo, ele vai na rede lá, né? Linha 1, linha 2 e linha 3. Igual tá na plaquinha, ó. 1, 2, 3, linha 1, linha 2, linha 3. E se eu inverter essa linha 1, linha 2, linha 3, o que acontece? O motor muda o sentido de giro, entendeu? Se você inverter uma das fases. Só para vocês saberem já, né? Se quiser mudar o sentido de rotação, vocês vão mudar. Então ele está ligado em triângulo, tá vendo? O meu triângulo ficou feio, escrevi triângulo ali, muito, muito. Trinágulo. É um triângulo diferente, tá? Trinágulo. Ângulo. Vamos por acento. Então, esse aqui é triângulo. E esse aqui é estrela, tá? Fala. E tá ligado aqui em triângulo, tá? Beleza, pessoal? Entenderam aí certinho? Então, nesse caso aqui, eu tô com 220 entre fase e fase, né? Agora, se eu colocar o multímetro do outro lado lá, vou medir o que lá, né? Vou puxar aqui para cá. Cadê o multímetro? Até vou arrumar aqui que tá tudo. Eu dou um print na tela ali, eu passo para vocês ir lá, para vocês estudarem lá, né? Certinho. Então aqui vai ser 127, 220, né? Desculpe. Que é 220 volts. Entre fase e neutro. Entre fase e fase, aqui, ó, qualquer uma das fases, 380, tá? Vou deixar igual. Aí se eu pegar esse multímetro lá, pôr do outro lado para medir lá, isso vai caber lá. Beleza. Aqui minha tensão aqui vai ser, como eu já tinha falado para vocês antes, né? Minha tensão aqui entre, vamos medir primeiro, né? O multímetro vai marcar ali. Se eu estivesse lá, eu estaria medindo com vocês lá. Então aqui vamos medir aqui, ó. Entre fase e fase, vou pegar uma fase, né? Pegar as fases aqui. Vamos deixar ele preto voltar. E esse aqui vai ligar lá na outra fase. Pode ser sua fase aqui mesmo, tanto faz. Aqui, meu multímetro vai medir o que lá, nesse caso? 380 volts, tá? Então, se ele medir 380 entre fase e fase, eu tenho que ligar o motor em estrela. Se eu pegar o multímetro e ligar lá de 220, eu tenho que ligar o motor em triângulo. Isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Dessa forma. Então, depois eu já passo para vocês aí, para vocês darem uma olhada. Deixa eu fazer uma conexãozinha aqui. Não consigo fazer uma conexãozinha. Tá ligado? Não ficou bom do jeito que eu queria. Mas beleza, dá para entender, né? Tá ligado aqui, ligado aqui. Vou colocar aqui. Agora sim. Acho que depois vocês fazem tudo no AutoCAD lá, tá? Vi que vocês estão dominando o AutoCAD já. Só para fazer a ligação. Beleza, tá bom. Sabe que tá Como é que é, ligado. professor, que você falou, hein? Eu falei que vocês estão dominando o AutoCAD já. Olha, foi tenso, hein?
Acabou já, mas a disciplina? Ah, não, mas né, na verdade para mexer, né, no AutoCAD, né? Ah, é? Não, Nossa, rapaz, mas depois que você pegou o jeito, né, vai embora daí, né? é verdade. É igual esse aqui também, é muito fácil, tá? Esse programinha ali que eu mostrei para vocês, que é o CAD-Sim também, tá? Muito fácil mesmo. Ele não ocupa nada, ele é bem leve, tá? Não precisa se preocupar, não vai ligar no meu computador. Só que ele não funciona no celular, tá, pessoal? No celular ele não funciona. Mas eu só vou arrumar aqui para passar para vocês aí, dar um print na tela aqui, ó. Copiar ela aqui, ó. E jogar lá para vocês entenderem, tá? Aí, ó. Copiar aqui assim. Vamos dar um Mas o print aqui. programa do AutoCAD, professor, olha, Não, eu sei, foi, é foi um difícil pouco mesmo. assim complicadinho assim para começar, né? Mas eu peguei o jeito já. Mas usa bastante, né? Você vê que É, na indústria aí, tudo você não sabe o que vocês vão trabalhar lá, na verdade, né? Então você já tem que dominar tudo. Normalmente o técnico ele faz tudo um pouco, né? Ele vai lá, tem que fazer o projeto, ele tem que fazer uma instalação elétrica, ele tem que trabalhar com manutenção, ele tem que fazer várias coisas, né? Então não adianta, tem que dominar mesmo. E, e é isso, né? Olha só, então se a gente for fazer aqui, ó, pessoal, bem bacana aqui, ó, ligar um motor trifásico. O trifásico eu vou dar para mostrar para vocês melhor aqui, tá? Tá, vou deixar esse aqui ligado. Agora desligou e desligado de uma vez. Vai clicando do ladinho aqui e vai tirando a linha, ó. Tem que ter paciência para usar isso aqui também, tá? Então, ó, vamos dizer assim, vamos partir primeiro que aqui a gente tem 127 volts e aqui tem 220, ó, né? Igual a gente fez lá. Então, no motor trifásico, aqui eu tenho um motor trifásico, eu posso fazer a ligação dele. Só que aqui ele tem uma ligação diferente. Ele não tá formando a bobina aqui, tá? A numeração dele aqui, ó. Então o U1, até vou pôr aqui para vocês, ele está em letra, né? Então esse aqui, 1 é o número 1, que é o número 1. Só para vocês não confundirem, é o número 1. Esse aqui é o número 2. Volta lá, só que muda um pouquinho depois. Esse aqui é o número 2, ó. O V1 é o número 2. O W1 é o número 3. Ele pode aparecer em letra também, tá? Tem algumas placas aqui que eu mostrei para vocês já que estavam em letra. Só que aqui ele está invertido, ó. Por que ele inverteu aqui? O W2 é o 6, né? Então aqui ele está ao contrário. Então aqui o V2, o U2 aqui, ó. O U2 aqui é o 4, né? É para facilitar a ligação que foi feito isso aqui só. Mas a numeração das bobinas, né? É daquele jeito que eu mostrei para vocês lá, tá? Então aqui vai ser o 4, só confunde um pouco isso aqui. E esse até eu estava confundindo esses dias, porque eu não estava percebendo que o W2 ali que estava ao contrário aqui. Então aqui, ó, ele vai ser o que aqui então? O V2 seria o 3, seria o 5, né? Caso 5. E o 6 é esse aqui, ó. Né? O 6. Aqui, ó. Tá vendo? Porque tem que seguir a letra. Então, sempre assim, é uma relação. UVW, né? Daí UVW. Então, se o VW é 1, 2, 3, o 2, V2DW é 4, 5, 6, tá vendo? Então ele está ligado aqui um pouquinho diferente, para facilitar a ligação que você liga aqui outras partidas, né? Esse é triângulo, que a gente vai aprender depois mais para frente. Mas só para vocês entenderem. Então a numeração aqui ela não é aqui igual eu estava mostrando lá para vocês, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se você fizer a continuidade das bobinas aqui, ó, ela tem que sair de 1 com 1 e 4, tá? Então ele vai enrolar e vai sair no 4. Mas só que aqui é diferente um pouquinho, senão ele não vai ligar em. Então, se eu quiser ligar em 220 fase, eu tenho que ligar ele como na plaquinha lá, ó. 220 fase, eu tenho que ligar ele linha 1, né? 1 e 5, 2 e 4, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, tá vendo? 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Então, aqui é um pouquinho diferente, ó. Então, vai ser 1 e 6. Até vou puxar um pouquinho para cima aqui, quer ver, ó? Fazer uma ligaçãozinha aqui dupla aqui. Ó, então vai ser, vamos puxar ele para baixo também aqui mais um pouco, para ligar. Para ele não ligar direto. Se ligar direto na conexão aqui, você vai dar uma puxadinha assim para fazer a ligação aqui, tá? Então ele vai ser o que aqui? Vai ser um. Opa, de mudar aqui.
Então, ele vai ser 1,6. 1,6. 2,4, né? Então, o 2 está aqui desse lado. Aqui, ó. Dá para a gente fazer por lá mesmo ainda. 2,4. E 3,5, né? 1,6, 2,4, 3,5. Pode ver lá a plaquinha lá, ó. Vamos mudar a plaquinha, vamos aumentar a placa para vocês verem, ó. Ó, 1,6, 2,4, 3,5 e liga na linha 1, linha 2, linha 3. Para fazer o motor funcionar. Isso que tem que fazer. Então, eu liguei aqui, ó. 1,6, 2,4 e o 3 aqui, ó. Vamos puxar para esse lado aqui. 3,5. Então, é a ligação que eu fiz aqui para ligar ele. Aqui, normalmente, a gente faz, usar isso aqui para fazer outra forma, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então, a primeira linha vai na linha 1. Tá vendo que a linha 1 está aqui embaixo? Porque ele ficou invertido aqui, ó. Para ele ficar de lado, eu tive que inverter, tá? Então, a linha 1 está aqui embaixo, mas a linha 1 normalmente é lá em cima. Mas só para mostrar para vocês aqui. Então, a linha 1, linha 2 e linha 3. Aí esse motor aqui, ele vai ser ligado em triângulo, tá? Porque a minha rede de fase e fase é 220. Aí eu posso ligar ele aqui, o meu terra, né? Ligar o terramento aqui, ó. Aí ele fazer funcionar o meu motorzinho aqui, ó. Ele não funcionou, né? O que será que ele não funcionou? Vamos voltar aqui no TV. Aí eu pongo alguma ligaçãozinha aqui, ele não funciona. Então vamos fazer uma conexãozinha aqui. Fazer uma conexão aqui. Vou fazer uma conexão aqui, ver se ele... Ó, agora funcionou. Só que estava desconectado ali. Você vê como é que é, né? Então, ó, ele está ligado aqui. Ó, olha só, presta atenção. Então, é 220 aqui, tá, pessoal? 220. Se é 220 entre fase e fase, você tem que ligar ele como? Você tem que ligar ele em triângulo, ó. Tá vendo? Tem que olhar na placa. A placa vai dizer para você como é que se liga o motor. E só que você vai ter que entender que tipo de rede que está ligando. Você tem que medir, tem que entender isso aqui, né? Aqui no caso aqui, se fosse medir entre fase e fase aqui, ó, esse é 220, entre fase neutra é 127. Só que isso é a minha rede, foi a rede industrial lá, que entre fase e fase aqui, ó, é 220, tá? Vamos por aqui, vamos mudar agora. Aí você pegou, ligou, mudou, mediu com o multímetro e aqui é 380, ó. 380. Aí você tem que olhar na placa do motor e ver que eu não posso ligar dessa forma aqui, quer ver, ó? Ó, a plaquinha está dizendo que se tiver 380 entre fase e fase, você tem que fazer o quê? Ligar ele dessa forma aqui, ó, né, em estrela. Então, isso que a gente tem que fazer. Tem que tirar toda essa ligaçãozinha que tem aqui, né? Então, tá bom, vamos tirar o motor aqui. Vamos tirar aqui vamos colocar outro motor aqui. Desligar ele, não pode... Se eu ligar ele desse jeito aqui em 380, ele vai queimar, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso. Então, se for ligar aqui, ó, puxar o motor aqui. Vou pegar o motor de volta. Esse motor trifásico. Agora, o que eu tenho que fazer para ligar ele em três fases, né? Eu tenho que ligar ele em 380, ele tem que ser ligado em estrela, igual eu tinha mostrado para vocês lá. Tem que ligar ele assim, né? Conectar aqui embaixo, ó. Vou pegar uma conexãozinha aqui, ó. Aqui seria o 645 aqui embaixo, né? E ligaria ele lá em cima, lá na rede, na fase 1. Ó, agora eu vou ligar aqui a linha 1, depois ligo ao contrário, para vocês entenderem como vai mudar o sentido de rotação. E liga aqui, ó. Né? Agora, liga aqui ao verde e amarelo, ou verde, né, que é o neutro. Neutro não, o aterramento. Desculpa aí, o aterramento. Aí eu posso ligar, meu motor está ligado em estrela, em caso se a minha tensão for 380. Se eu quiser inverter o sentido de rotação, olha só que interessante, tá? Se eu trocar aqui uma das fases, né, mudar essa fase aqui para a fase lá, vamos tirar esse... Vamos tirar esse aqui, senão ele não liga daí, tá? Para tirar, às vezes, tem que clicar aqui assim, ó. Você tira também, tá? Agora, se você quiser ligar ele, então, ao contrário que eu liguei aqui, ó. Primeiro vai lá no último. E esse aqui vai no primeiro. Olha o que vai acontecer com o sentido de rotação do motor, ó.
Tá vendo? Inverteu o sentido de rotação. Então tá. Então a parte de ligação do motor que eu queria mostrar para vocês era isso. Vamos continuar aqui. Então vou parar aqui, ó. Vamos continuar nossa apresentaçãozinha aqui. Já está acabando já, né? Mais umas coisinhas que eu quero passar para vocês. Depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem aí, tá? Para você ver se vocês entenderam isso. Ih, eu não quero do começo. Fiquei errado. Olha só, então a gente viu aqui, tá? Como é que liga. Então, vocês estão entendendo agora como é que faz para ligar o motor. Sabe que dentro do motor tem um monte desses condutores aqui, ó. Esses condutores eles são isolados, não são. Eles não são, eles parece que eles são cobre nu, né? Mas não é cobre nu. Ele tem um isolamento dentro de uma resina que cobre cada condutor. E se romper essa resina, ele pode entrar em curto, né? Entre as bobinas aqui, se você tiver, por exemplo, entre a carcaça também. Então, quem faz manutenção desses motores tem que tomar todo o cuidado, senão vai acabar danificando esses enrolamentos aqui e o motor vai queimar, tá? E essa resina, pessoal, é importante saber também que se você ligar de forma errada o motor, se você ligar ele, se tiver alguma sobrecarga, o eixo prender, alguma coisa lá acontecer na rede que tenha uma sobrecarga, o motor aqueça, esses enrolamentos aqui, ó, a vida útil do enrolamento vai reduzindo, tá? Então você tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que provoque o aquecimento do motor fora do normal, ele vai queimar aí com o tempo, tá? Então a gente tem aqui as ligações internas. Para você fazer cálculo, tá, pessoal? Eu tenho algumas equações, na verdade é a mesma equação, tá? Você quer saber qual que é a potência, qual que é a corrente do motor, qual que é o rendimento do motor, você usa essa formulazinha aqui, ó. Essas informações, lógico, estão tudo na placa, mas se você tiver lá que projetar, né, o equipamento, você não tem. Você tem que fazer projeto, você não vai ter a informação da placa, você tem que saber, você tem que lembrar aí como é que você faz para calcular. É a mesma forma que se calcula, como se calculava lá, P igual a V vezes I, né, P igual a E vezes I lá, que vocês aprenderam, PUI lá, né, que também o pessoal utiliza V, U, E, tanto faz, na verdade. Mas eu utilizo o V para que é tensão e E para fonte, tá? Quando eu estou falando lá da eletricidade. Aqui, pessoal, olha só. Para motor trifásico, para você calcular a potência que está no motor trifásico, você tem que saber a corrente, né? E a tensão. Aí você tem que multiplicar por raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo, que é o fator de potência, que depois a gente vai dar entender um pouquinho mais. E o rendimento do motor. Tá vendo o rendimento que é aqui, ó? Para você calcular a potência. Se for motor monofásico, você não tem um raiz de 3 aqui, tá? A única diferença. Se eu tiver um exercício para vocês calcularem o motor monofásico, aí não tem o raiz de 3. E aí a corrente, é só você isolar o I aqui, ó. Você deixa o I do lado e joga os outros lados do outro lado dividindo, né? Igual tá aqui, ó. A corrente é a mesma equação, a potência é a tensão, a corrente é a potência dividido pela tensão, vezes a raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo, que é a fator de potência, vezes o rendimento. Então tá aqui, ó. Potência, tensão de linha, né? Depois vai entender um pouquinho mais sobre tensão de linha, corrente de linha, fator de potência, que é o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Então, você já sabe que o fator de potência é a defasagem entre a tensão e a corrente, tá? Do ângulo de defasagem, tá? Depois você vai entender um pouquinho mais sobre a questão de ângulo de defasagem. E o rendimento. E o rendimento, para calcular, também é a mesma forma, é só você isolar o rendimento, jogar ele para o outro lado e jogar a corrente para baixo aqui. Você calcula aí o rendimento. A potência, pessoal, da fórmula aqui é em watts, tá? No caso, se vocês quiserem, se eu tenho o motor lá está em CV, eu tenho que saber que 1 CV é 736 watts, tá? Então, tem que multiplicar. 2 CV seria 2 vezes, né, 736, primeiro para você passar para watts, para depois calcular a corrente. Então, a corrente, essa fórmula aqui, ó, você já é a mesma coisa que vocês já usaram anteriormente. Só que acrescentou o que agora aqui? Raiz de 3 e o fator de potência e o rendimento. Uma coisa que não tinha, não aparecia lá quando você trabalhava com circuitos de corrente contínua, tá? Então, isso aqui é corrente alternada. Existe aí o cosseno do ângulo e o rendimento, tá? Beleza? Então, essas informações tem na placa. Tem aqui, ó, o fator de potência, né? O rendimento. Tem aqui, ó, rendimento. A potência do motor, normalmente, ele é dado aqui em quilowatts ou watts, né?
ou HP ou CV, tá? Então, a relação entre HP e CV e quilowatts, ou watts, né, no caso, um CV é 736 watts e um HP é 746 watts, né? Pra vocês lembrarem, tem essa relaçãozinha você encontra na internet, em qualquer lugar, que pesquisa lá, você consegue encontrar, se vocês esquecerem, tá? Quanto que é um CV, quanto que é um HP, tá? Isso vocês têm que saber, tá, pessoal? Vocês vão ter que saber aí, entender essa lógica aí de você calcular. Então, se você quiser calcular a corrente, você tem que saber a potência, a tensão de linha, a gente vai explicar um pouquinho mais aqui para vocês agora, tensão de linha, ó. E raiz de 3 vezes cosseno do ângulo. Esse raiz de 3 aqui, ele vem, é uma constante, tá? Para motor trifásico, para circuito trifásico, você vai usar a raiz de 3 aí. A ligação entre ângulo, pessoal, que a gente viu lá, a tensão de linha é a tensão entre duas fases, aquela que está entrando na rede lá, sabe? Então, se você for olhar no Paint lá, vamos voltar lá então, né? O que é tensão de linha aqui, ó? A tensão que eu vou medir aqui entre fase e fase, aqui, ó. 220 aqui e 380 aqui, tá vendo? Tensão de linha é essa aqui que está entrando aqui, ó. Tensão de, a gente fala também, né? Tensão de fase. Uma tensão de fase é a tensão entre a bobina, que tem na bobina aqui, ó. Né? Se for medir aqui a tensão nessa bobina, se eu medir aqui, pegar um multímetro, tá? E medir a tensão aqui, ó. Nessa bobina aqui, ó. Não vai ser 380 aqui, não vai ser 220 aqui no caso, né? Porque ele está na bobina, ó. Que ela vai estar... aqui vai ser a mesma coisa, 220 também. Aqui que vai ser diferente, ó. Né? Se ela tá em série, né? A tensão é 380. E aqui, ó, nesse caso aqui vai ser 380 dividido por raiz de 3, né? Vai dar 220 aqui no caso. A tensão aqui vai ser 220, ó. Então aqui é a tensão entre fase, tá? E aqui é a tensão entre linha. Quando a gente fala que para fazer cálculo do motor, aqui, né, esses cálculos aqui, ó, a tensão é a tensão entre fase e fase, tá? Aquela que você tá vendo aqui embaixo, ó, fase e fase, tá? Só para vocês saberem na hora de fazer os cálculos. E é isso aqui. Bom, potência. O que é potência mecânica, né? A potência mecânica é a potência útil do motor, aquela que está no eixo, aquela que faz a máquina funcionar. É a potência aplicada ou consumida, né, por um motor elétrico, medida na ponta do eixo, tá? Como, por exemplo, para levantar uma carga de 45 kg-força, digamos que eu quero levantar uma carga com o motor, ele está ligado, né, uma corda no motor lá, eu quero levantar, né, tipo uma ponte lá, elevador, alguma coisa assim. 45 kg-força a uma altura de 100 metros. Então, isso aqui, pessoal, 45 kg a uma altura de 100 metros, é uma energia mecânica que você tem que calcular, certo? Porque assim, ó, a energia ou o trabalho, né, é a força vezes a distância. Se você olhar lá, lembrar dos cálculos de física, né, a energia mecânica para você levantar uma carga é a força vezes a distância. Nesse caso aqui, ó, 45 kg-força, que é o peso lá da carga, vezes a altura que você quer levantar, vai dar 4.500 kg-força vezes metro. Então tá, beleza. Agora, se você quiser saber a potência do equipamento para fazer essa carga, elevar essa carga, o que você tem que fazer? A potência nada mais é do que energia ou trabalho dividido pelo tempo, entendeu? Claro, se eu fizer um negócio mais rápido, eu vou ter mais uma potência maior. E se eu tiver uma carga maior para fazer também, vou ter que exigir uma potência maior, né? Então, a potência, propriamente dita, né, fisicamente, analisando a questão de uma carga, por exemplo, é uma força que eu preciso para levar uma carga, um trabalho, energia em metro, né, no caso, quilograma-força vezes metro, dividido pelo tempo. Esse aqui vai dar 150 kg-força vezes dividido por metro, por segundo, né? 150 kg-força vezes metro dividido pelo segundo, pelo tempo que eu levo para levantar a carga, né? No caso, 30 segundos. Então, essa aqui é a potência propriamente dita. Agora, como que eu passo isso para CV? Para CV,
isso que a gente está olhando, analisando fisicamente uma carga, né? Você tem que dividir por 75, porque 1 CV é igual a 75 kgf vezes metro, entendeu? Onde sai aquele valor lá de 75 lá que a gente estava vendo. 150 dividido por 75 dá 2 CV. Então, um motor elétrico para erguer uma carga de 45 kgf a uma altura de 100 metros, tem que ser um motor de 2 CV. Então, se você quiser saber ter uma carga lá para movimentar alguma coisa no motor, você tem que fazer esse cálculo aqui, né? E para descobrir qual que é a potência dele. E quanto que é 2 CV em watts? É só você multiplicar por 766, né? Vai dar 1.400, alguma coisa. Joia, então, a questão de rendimento, tá, pessoal? Rendimento. O que é rendimento? O rendimento é aquela... quanto que você tem de rendimento em relação à entrada a energia que você consumiu da rede, tá? E o que você gastou de energia para movimentar o motor lá no eixo, tá? A potência de saída. Então, é uma relação entre a potência de entrada e a potência de saída. O que é perda aqui, na verdade, são o que você não conseguiu render lá, né? Você perdeu. Então, se você tivesse, por exemplo, o que você absorveu e você conseguiu fornecer no eixo, você teria 100%, mas normalmente você não tem isso, né? Porque você vai ter perdas de atrito lá dentro, perda de enrolamento do fluxo magnético, vai ter perda do rolamento ali, você vai ter perda. Então, você nunca vai conseguir absorver da rede e fornecer o que você conseguiu da rede. Então, quanto que é esse percentual? Então, os motores, ele tem isso. Os motores têm motor de alto rendimento, baixo rendimento. Nesse caso, para calcular, é só você multiplicar, dividir, né, a potência útil dividido pela potência absorvida da rede, tá? Então, o que você quer menor aqui, você coloca em cima, e o que é maior, você coloca embaixo. Esse rendimento, tá, pessoal? Ele não tem unidade. Porque você vai dividir uma potência em watts por uma potência em watts também, aí vai dar um valor. 0,8, 0,90, esse é rendimento que a gente está acostumado a ver na placa. Agora, para você calcular em porcentagem, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e multiplicar esse valor por 100. Daí você tem em porcentagem, né? O valor aí em porcentagem. A potência absorvida da rede é aquela, né, que você tem lá elétrica, né? Que é a potência, é a tensão vezes a corrente, vezes raiz de 3, vezes questão do ângulo, tá? Para você calcular, você tem que transformar ela para watts também. Então, se você tiver uma potência útil aqui no eixo, igual a essa aqui de 2 CV, para você fazer o cálculo, você não pode colocar aqui, por exemplo, a potência fornecida em watts e a potência absorvida em CV. Não vai dar. Você tem que usar a mesma unidade, tá? Então, essa aqui é a forma de você calcular o rendimento. Como a gente já tinha visto na aula passada, que a gente já calculou algum rendimento lá. Mas aí é só para vocês lembrarem. Então, ó, motor de alto rendimento. Então, os motores de alto rendimento da WEG, tá? Por exemplo, 15 a 20 CV é 0,80. Quer dizer, então são, ó, de 22 a 30, 0,83. Alto rendimento tem 80% de rendimento. Então, quer dizer que tem uma tabelinha de rendimento, ó. Então, aqui, motor de 100 CV tem um rendimento de 93,6%, tá? Fator de potência 0,92. Não tem nada a ver, fator de potência é uma coisa, rendimento é outra, tá? Depois vai ver certinho o que é fator de potência. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre fator de potência, mas eu já gravei um vídeo lá para outra turma, e eu vou, como tá ficando longo aqui já, é 9h30, eu vou passar esse vídeo para vocês dar uma olhada sobre o fator de potência, tá? Daí vocês assistem esse vídeo, e daí eu vou passar para vocês a listinha de atividade para vocês fazerem hoje. Aí vocês fazem, né? E eu vou ficar aqui, então, no chat, tirando a dúvida de vocês. Pessoal, tem alguma pergunta em relação a isso, a ligação de motor, essas instalações que nós fizemos aqui até agora, que nós vimos hoje? Pode falar aí alguma coisa, senão depois, né? Alguém estava falando alguma coisa aqui. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Até vou parar de gravar aqui, ó. Aquele dia eu fui parar de gravar.